Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a uma palestra que decidimos realizar aos 48 do segundo tempo, aqui com o Bruno, cofundador da Next, um grande agente de carga aqui do mercado brasileiro. E vou contar para vocês como foi a história. Nós estávamos divulgando como é que existe tal, que o Bruno conversou com a gente e trouxe um tema super fantástico para a gente debater, que acho que vale a pena a gente gastar aqui alguns minutinhos e entender como a gestão de pessoas pode ser tão benéfica no mercado de comércio exterior. Bruno, obrigado pela tua participação no Comex Digital Talk, seja bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Eu é quem agradeço. Agradeço por terem aceito o convite de a gente compartilhar esse tema tão importante e que nós acreditamos tanto nele que a gente quer difundir cada vez mais entre as outras empresas, né? Para a gente gerar um movimento entre todas elas. Então, muito obrigado por topar esse convite e fazer com que seja possível atingirmos mais pessoas. Isso aí. E o tema de hoje é gestão de pessoas, né? Transformando o comércio exterior através da gestão de pessoas, com uma brincadeira, um trocadilho que é bom para você, bom para mim, né? E o que é esse bom para você, bom para mim? Vamos começar por aí. Sim. A grande realidade é que a gente tem o seguinte: dentro não só do comércio exterior, mas de todos os negócios que envolvem pessoas, e eu costumo dizer que mesmo o negócio mais inovador do mundo tem alguém por trás dele nesse momento, né? A gente vai chegar um momento que ainda não terão pessoas nenhuma, mas a gente ainda tem, dentro dos negócios mais tecnológicos, pessoas envolvidas, né? No comércio exterior não é diferente. E quando você investe em pessoas, né, você está gerando um movimento que não é bom só para o colaborador, porque existe ainda um pensamento muito nublado na cabeça dos gestores, dos donos de empresa, de que investir em pessoas só traz benefício para outra parte, né, para o colaborador em si. Mas não é uma verdade. A partir do momento que você tem um colaborador satisfeito, feliz na organização, ele se doa mais, né, entre outros resultados que você vai ter que são benéficos também para a empresa. Então, quando a gente fala bom para você e bom para mim, significa que você está fazendo o melhor para tornar o colaborador uma pessoa motivada e feliz no ambiente de trabalho, e ela vai te agradecer através de resultados, né? Então, todos ganham com esse tipo de prática. Isso aí, com certeza. Durante a nossa conversa, eu vou citar algumas frases aí que são super clichês, que a gente vai falar um pouquinho delas, mas Sim, que elas são a grande realidade que a gente tem que pensar no formato de gestão de pessoas. Mas você comenta aqui com a gente que você tem o desejo de transformar o comércio exterior para melhorar a vida das pessoas. Me explica melhor o que você deseja com isso. talvez eu vou começar, Thiago, te falando um pouquinho de história da Uhum. nossa área, né? Não é uma opinião minha, essa é uma opinião de diversas pessoas que trabalham na área de comércio exterior, que o nosso ambiente por si só ele já é um ambiente de muita pressão, né? Demais. Comércio exterior é a famosa, a fábrica vai parar, né? Todo mundo fala, e que na grande maioria das vezes é uma realidade que coloca uma pressão sobre o colaborador da área do comércio exterior, né? Eu já tive casos e experiências de fábricas que realmente pararam por questões muito simples, do tipo, caiu uma etiqueta de uma carga, a Receita Federal resolveu parar a carga, né? E aí você tem lá centenas de colaboradores que não conseguem desenvolver determinada atividade, um produto que não chega na loja, e esse produto que não chega na loja, o consumidor muitas vezes não espera para comprar ele, ele compra o concorrente. Você está, às vezes, prejudicando uma estratégia de mercado de anos de uma empresa, né? Por conta de um simples detalhe que é uma etiqueta que caiu de uma caixa. Então, acho que só essa realidade já coloca uma pressão grande sobre o profissional de comércio exterior, a passo de que ele, cometendo um deslize ou até uma casa do destino, né, tem uma consequência muito grande sobre essas costas. Um segundo ponto que agrava isso é o fato de que as empresas, elas muitas vezes fazem uma pressão irracional sobre o colaborador, aonde a pessoa não é vista como uma pessoa, ela é vista como um número, né? E aí existe até aquele conceito de que você tem que deixar todos os seus problemas pessoais da porta para fora, né? Aqui dentro Uhum. você não pode entrar com os seus problemas. É isso que a maioria das empresas da nossa área prega, né? Mas isso não existe a partir do momento que você está lidando com gente. Gente é a mesma pessoa que está aqui dentro, é aquela que está lá fora.
Então não existe ela chegar na porta, ela trancar a questão pessoal e virar uma outra pessoa. Ela é a única pessoa, desde o momento que ela acorda até o momento que ela dorme, né? E nós percebemos que pouquíssimas empresas na área do comércio exterior pensam dessa forma, né? O modo de pensar natural é que a pessoa realmente ela é um número, ela precisa entregar resultados, ela não deve trazer seus problemas pessoais para dentro da empresa, né? É uma busca incessante por produtividade, independente do que está acontecendo, seja no ambiente da empresa, fora da empresa, no mercado em si. E isso acabou que nos fez perceber o desencadeamento de diversas pessoas infelizes na área de comércio exterior, né? Pessoas que têm uma evasão muito grande de profissionais, que acabam não ficando na área porque elas têm experiências ruins, por todos esses motivos que foram ditos. Nós temos até algumas pessoas que já chegaram a desencadear doenças, né, dentro da área do comércio exterior por conta desse ambiente de pressão que existe, que nós convivemos com ele. Então, quando a gente fala em querer transformar o comércio exterior para melhorar a vida das pessoas, é provar que, apesar da grande seriedade que se tem com o nosso trabalho, né, dessa grande responsabilidade que envolve trabalhar nas operações de comércio exterior, a gente pode ter um ambiente saudável, que faça com que as pessoas sejam felizes atuando na área do comércio exterior, mesmo sendo um ambiente de naturalmente muita pressão e busca por resultado. Sim, eu concordo contigo bastante. E se você me permite trazer um pouco de histórico também do mercado de comércio exterior, a gente teve um problema muito grave no nosso segmento de 2013, 14 e 15, com uma grande crise no mercado interno e uma necessidade gigantesca de fazer mais com menos, e virou uma premissa fazer mais com menos, né? Já existia, claro, mas equipes cada vez mais enxutas, cobranças cada vez maiores e empresas pegando senioridades distintas, né? Então contratando um sênior para ser júnior, ou muitas vezes contratando só júnior para fazer o que sênior deveria fazer, gerando uma pressão desencadeada assim nesse mercado, né? Que você tem razão, né? Foi se tornando cada vez mais um atrito você continuar nesse segmento, nessa área, porque você tinha uma pressão gigantesca, né? Aqui na Get a gente já teve alguns casos de cliente ligando desesperado: minha carga chegou, preciso emitir a nota, minha carga está parada, vou pagar multa. E a gente sabe que todos usam a premissa que no comércio exterior tempo é dinheiro de verdade, Sim. né? E acabou realmente ficando uma área de uma pressão muito grande. E no seu ponto de vista, o que exatamente a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas? A gente não fala apenas de mudança profissional, né? Mas a gente também fala das mudanças pessoais desses colaboradores, concorda? Concordo, claro. Até porque, como eu te falei, eu parto da premissa, inicialmente, o começo de tudo é vida pessoal e profissional se misturam, tá? Isso é algo que está na cabeça de todos os nossos gestores da Next. Nós pregamos isso porque a gente acredita fielmente que essa realidade ela acontece, né? Não existe como uma mãe que está com um filho doente em casa, com problemas, trancar isso para o lado de fora da empresa e trabalhar tão bem hoje quanto no dia em que o filho dela está saudável, né? Uhum. E a partir do momento que você começa a entender que essas duas realidades se colidem, você trabalha, né, de forma estratégica para fazer com que as coisas, essas melhorias de fato elas aconteçam, né? Uhum. Então, quando a gente fala em melhorar a vida das pessoas, a gente tem alguns pontos que a gente quer que aconteçam, esses são os nossos objetivos, né? O primeiro deles é gerar uma relação de confiança entre empresa e colaboradores, entre líderes e liderados, né? Essa geração de confiança entre as duas partes é algo que não deveria ser, mas não é comum em todos os lugares, né? Existem muitos lugares onde o colaborador ele trabalha com desconfiança, né? Pensando, será que aquelas atitudes que as empresas tomam, elas são fidedignas, né? Existe uma pressão grande do mercado hoje que diz que é bonito você pintar a parede de colorido, que é você fazer um ambiente mais flexível, colocar um puff e uma mesa de sinuca.
Mas será que isso é o que realmente faz uma melhoria na vida do colaborador? Ou será que é todo o contexto, né? Então, eu acho que assim, a empresa que ela quer trabalhar para melhorar a vida das pessoas, isso tudo tem que ser fidedigno, né? Tem que ser de coração, tem que ser verdadeiro, né? E a Uhum. confiança é o princípio disso tudo. Então, um dos É, maiores pontos que eu acredito é a confiança entre empresa e colaborador, né? O segundo concordo. ponto que eu acho, Concordo 1000%, Bruno. Se você me permite, só para falar sobre claro, isso, eu até olhei aqui para frente, porque a Sari está aqui conosco, da pessoa, enquanto a gente faz essa gravação. E é um ponto que a Get atua bastante, né, e acredita bastante nessa relação profissional com o pessoal, né? A gente sabe que existem problemas, todo mundo tem problemas, e se você não consegue unir com o teu ambiente profissional, acaba se tornando um fardo na vida daquele colaborador. sim, E ele para de produzir, porque ele ou ele se preocupa porque não está produzindo e para de produzir, ou ele tem tantos problemas que você não dá o apoio necessário que ele acaba se desligando, ele acaba preferindo outro ponto. E às vezes são profissionais tão competentes que se você conseguir unir isso, ele se torna ali um colaborador tão produtivo para sua empresa que você começa a fazer uma carreira com ele e ele faz isso para os outros. E vira ali exato, uma corrente, vamos chamar de hashtag corrente do bem, para a produtividade, para a maximização operacional, né, Bruno? Você ia sim. comentar um segundo ponto? Até tu falou de corrente do bem, a gente costuma aqui falar e usar um exemplo em Uhum. relação a isso, em a pessoa mudar o seu entorno, né? Então, o que que a gente preza é o seguinte, a partir do momento que eu tenho um colaborador, que ele está num lugar que proporciona para ele essa confiança, um bom ambiente de trabalho, onde ele possa crescer e se desenvolver, ele tem tudo para ser uma pessoa feliz, Uhum. né? E sendo uma pessoa que encara as questões da vida de maneira mais positiva, a gente fala que ele gera essa corrente também, né? Eu costumo usar o Uhum. exemplo de quando você joga uma pedrinha lá no lago e essa pedrinha gera ondas, né? E eu converso muito isso com os nossos colaboradores. Essas ondas são as ondas do bem que a gente promove, né? Uhum. Então, o cara que ele chega do trabalho, no ambiente familiar dele, carregado, com um mundo de problema nas costas, de mau humor por ele levar uma patada, ele tende a tratar as pessoas na casa dele também de maneira errada, né? Uhum. E essas pessoas que recebem uma patada, vou chamar de patada aqui, mas recebem uma carga negativa de alguém, também tem contato com outra pessoa que leva a mesma carga negativa, né? Exato. Então vamos imaginar, um pai que chega em casa com problemas do trabalho e descarrega sobre o filho, esse filho amanhã vai para a escola, ele chega na escola com aquela carga negativa, ele tem um desempenho ruim, né? Esse desempenho ruim afeta muitas vezes os colegas da escola, afeta a mãe que vê um resultado negativo de um filho, e aí você começa a imaginar que a onda ela faz mal para todo mundo. Se Uhum. nós somos uma empresa que faz com que o colaborador tenha bons resultados, né, e saiba lidar com ele, e ele chega em casa de uma maneira satisfeita, aí você fala em transformar a vida das pessoas, que não são só as suas pessoas diretamente, né, mas são todas aquelas com que as suas pessoas têm contato e as outras com que essas têm contato. Você gera essa corrente positiva. É isso que a Uhum. gente busca. Que legal, que legal. E de que forma que eu consigo buscar esse propósito dentro das empresas? Como que eu consigo trabalhar isso dentro das empresas? Sim. Eu acho que a primeira coisa, como eu comentei antes, é fugir do modismo, né? Eu não vou fazer isso porque é moda, porque existe uma pressão que as outras empresas estão fazendo, eu tenho que fazer também, né? Então tem que ser verdadeiro. Até existe uma frase que se fala muito nos treinamentos de gestão de pessoas ultimamente que diz que não adianta ter paredes coloridas com pessoas cinzas, né? Uhum. E eu acredito na plena verdade. Tem que ser verdadeiro, não pode ser vou fazer isso para atrair pessoas, para buscar talentos no mercado, mas eu não acredito, né? Então, a primeira coisa é seja verdadeiro com os seus propósitos. Se você tem um propósito, que ele seja de verdade algo que a empresa acredita, né? E aí eu acho que o início de tudo para cumprir esse propósito são as ações de valor da empresa, né? Muitas pessoas chamam de valor, ações de valor, atitudes de valor, mas
as ações de valor da empresa têm que traduzir essa vontade. Não adianta eu dizer que eu quero ser uma empresa que é um bom lugar para se trabalhar, mas eu só falar de lucro, né? E quais ações estão promovendo o desenvolvimento do colaborador? Quais ações estão pensando na diversidade, né? Sim. E a diversidade, a gente fala que não é respeito à diversidade, é valorizar a diversidade, né? Porque não pode ser só respeitar. Um bom ambiente de trabalho não pode ser um ambiente onde eu encontre alguém diferente de mim, né? E essa diferença ela pode ser racial, ela pode ser de idade, ela pode ser de opção sexual, ela pode ser simplesmente uma diferença de pensamento, pessoas de pensamentos diversos, né? E eu não posso dizer que assim, eu aceito ele, eu tenho que dizer, não, eu aceito e eu quero ter esse cara perto de mim. Porque essa diferença faz com que, de fato, a gente atinja o nosso propósito. Porque as pessoas diferentes, elas trazem ideias diferentes, pensamentos diferentes, né? Trazem um ambiente onde a gente aprenda com essa pluralidade de pessoas, né? Então, acho que a diversidade ela é muito importante e uma ação de valor que eu acho que tem que ter dentro das empresas também é ter o senso de que o coletivo é muito importante, né? A colaboração, né? Exato, exatamente. As pessoas elas têm que estar engajadas em algo maior. Então, elas têm que comprar a ideia de transformar o comércio exterior para melhorar a vida das pessoas. Porque se alguém aqui dentro não compra essa realidade, né, o cara não está remando para o mesmo lado que os outros. Então, eu acho que essa questão do coletivo ela é muito forte para atingir esse contexto, né? Isso aí. E E, eu vou, se você me permite aqui, Bruno, claro, citar duas coisas rápidas. Primeiro, voltando às frases, pessoal, no começo eu falei que a gente usa bastante frase. Que as empresas se dizem empreendedoras, mas atuam com microgerenciamento. uhum, Totalmente de contrário, né? sim, E um outro ponto que eu queria citar aqui na Get, que quando a gente vai fazer uma venda nova, quando a gente faz um atendimento, quando a gente apresenta tecnologia, a gente se pergunta, é uma cultura nossa que começou a pluralizar bastante, que leva tempo, né? A transformação cultural, ela deve ser trabalhada com tempo. Que a gente pergunta, eu potencializei o tempo e o talento humano do meu cliente através da tecnologia que eu presto como serviço? E uhum, quando você ouve o seu colaborador trazendo aquela cultura para o dia a dia dele, e fala assim, poxa, eu realmente vou ajudar esse cara. E sair daquele negócio de querer bater sino e querer ajudar o novo cliente mesmo de fato, é aí que a gente entende que a transformação cultural começou a dar peso, né? Você entende que é isso mesmo? É na transformação cultural que a gente começa a moldar uma empresa de verdade? totalmente, né? A gente até trabalha muito essa questão da cultura da empresa, né? É algo que nós acreditamos e que a gente tem que ter pessoas que acreditam nessa cultura para fazer ela acontecer. Então, o próprio processo seletivo hoje ele caminha muito mais num sentido de entender se o candidato tem um fit cultural com a Next ou se ele simplesmente tem conhecimento técnico, né? Porque o conhecimento técnico é algo que nós acreditamos que ele é mais fácil de se ensinar, né? Com certeza. Fazer com que a pessoa tenha um fit cultural conosco é mais difícil. Então, trabalhar esta cultura para que ela transcenda as nossas paredes é com certeza um dos grandes caminhos, né? Isso aí. Põe na tela aí, contrate habilidades, não, contrate caráter, treine habilidades. Exato, boa. Gostei dessa frase. E me fala um pouco, quais são as ações inovadoras que você, Bruno, pensa na gestão de pessoas dentro do nosso segmento de comércio exterior? Que empresas best in class, empresas que estão no líderes aí com selos do Great Place to Work, assim como a Next, como que elas atuam? Sim. Até pegando um gancho disso que você falou, né? Nós tivemos muito essa preocupação de descobrir como essas empresas atuam e fomos atrás desse conhecimento, né? Uhum. Então nós viajamos até o Vale do Silício no ano de 2018 para lá entender não só sobre as tecnologias que estão rodando o mundo hoje, mas em questão de gestão de pessoas especificamente, o que as empresas têm feito, né, para desenvolver pessoas, para reter pessoas e atrair bons talentos, né? Então, falando dessas práticas, eu acho que a gente tem que começar
Primeiro, por um ponto que eu acho que ainda é mito em alguns lugares, né? Existem muitos lugares que acreditam que as pessoas elas estarão na empresa simplesmente por remuneração, né? Para nós isso já é um mito, porque as pessoas hoje em dia elas não buscam mais somente dinheiro, né? Existe até um estudo de um psicólogo lá na Universidade de Duke nos Estados Unidos que ele fala o seguinte: ele fez uma aplicação, tá, de pesquisa com mais de 1.000 pessoas e ele perguntava o seguinte: para você, valeria mais você ter como bonificação um cheque de US$ 100.000 ou um cheque de US$ 90.000 e uma comemoração, sair com seu gestor ou com sua equipe para tomar uma cerveja, né? Ou um cheque de US$ 80.000 com a comemoração e no final dessa comemoração um abraço de obrigado desse gestor. E a grande maioria das pessoas respondeu que queria a terceira opção. Aí ele brinca que é um abraço de US$ 10.000. Mas é o que faz sentido no coração do colaborador, né? Uhum. Então, eu acho que a grande coisa, a primeira delas é, as empresas têm que esquecer que remuneração é a busca maior das pessoas hoje em dia, que ela não é, né? Então, a gente preza aqui por algumas práticas que vão lá da contratação, né? Entender se realmente as pessoas, elas buscam esse motivo de existir dentro da organização e dentro da área, além do dinheiro. Nós fazemos alguns processos seletivos de maneira bem diferenciada. Então, temos um case aqui que foi o Next Discover Talent. Nós fizemos a segunda edição dele, a primeira edição dele em 2018, a segunda edição dele está programada agora para a primeira e segunda semanas de novembro. Então, vai um spoiler aqui, né? E esse processo seletivo, ele trata de uma maneira muito diferente de trazer o colaborador para dentro da empresa. Então, para começar, a gente não quer currículo. Então, você tira aquela seleção de a pessoa ter que contar todos os sucessos dela. Pelo contrário, a gente pede aqui para elas fazerem um currículo de falhas. O que é esse currículo de falhas? Me conta o que você já falhou na sua vida. E o que você aprendeu com essas falhas. Porque isso é muito importante. Talvez mais importante do que aquele currículo bonitinho que me diz tudo o que eu sei, as minhas experiências, né? Porque a gente acredita que as falhas ensinam muito para as pessoas, né? Depois Sim. a gente usa dentro desse seletivo elevator pitch, né? Fizemos práticas de vendas inesperadas, a pessoa vender algo que ela não espera que ela tem que vender, toda a Essa eu parte adoro. de... Oi? Eu adoro essa técnica. E a gente bota uma pimenta aí. O pessoal vende em inglês, né? Então dá uma Legal. pimentada. Toda a parte de entrevistas, ela não é feita dentro das quatro paredes da empresa. A gente vai para a praça para entrevistar as pessoas andando na praça, caminhando na beira do rio, tomando um vento na cara, né? Para, de fato, a gente não fazer um processo de respostas prontas, né? Tem um seletivo onde as pessoas, elas se abrem. Porque no ambiente da empresa, né? Muitas vezes a resposta que a pessoa te dá é a que ela acha que você quer ouvir. Não é isso que nós queremos de um candidato, A né? resposta pronta, né, cara? Não tem coisa pior em entrevista do que resposta pronta. Exato. Ou quais Então, suas qualidades? Sou perfeccionista. perfeccionista, exatamente, exatamente. Essa aí é terrível, né? Mas a gente busca, então, lá no processo seletivo já inovar, né? As práticas de onboarding, né, nas empresas também estão sendo muito diferentes hoje em dia, né? Porque é muito importante que a pessoa entre na organização e se sinta parte desse time o quanto antes, né? Então, praticamos algumas coisas diferentes, do tipo, a gente reúne toda a empresa para que cada um se apresente, dê as boas-vindas. Quando o colaborador chega na mesa dele, existe um cartão de toda a equipe com os sentimentos, né, os dizeres de positividade. E um ponto alto dessa prática é quando o colaborador acha que os desejos de sucesso da equipe, que a equipe trouxe para ele, é o fim dessa ação, nós trazemos a família. Que legal. Então a gente previamente contata a família das pessoas, né? E aí as pessoas gravam irmãos, namorados, filhos, pai, mãe, gravam vídeos
desejando para as pessoas as boas-vindas, né? E o sucesso nessa nova fase que se inicia. E todo mundo se sente muito acolhido pela família, né? Quando a Isso é muito família legal. deseja sucesso nessa nova etapa. Então, Isso é essa muito fase do legal. nosso onboarding é uma fase que é o supra-sumo, vamos dizer assim, né? Uhum, uhum. Para Agora, eu acho que eu comentar acabei com a... aqui, se você me permite, só para comentar Aham, daquilo que você falou, primeiro, só voltando lá na remuneração. Se você está numa empresa só por dinheiro, você se faz a pergunta: quanto que eu tenho que receber para tolerar ficar aqui? Né? Aí já acabou. sim. Segundo, contratação. Contratação de pessoas que estão fit com a sua cultura, que se darão bem contigo, que tem potencial de crescimento. Porque eu brinco aqui na Get que eu falo, eu não te contrato para exercer uma função, eu te contrato para um dia você virar sócio da empresa, você ficar anos aqui fazer carreira, Sim. que é o que a gente espera. E o terceiro de família. Pessoal, vocês não sabem a importância que é você fazer um happy hour com o seu time, você fazer um churrasco de levar a família, de você envolver as pessoas para dentro de casa para que elas conheçam, né? Quem que são Sim. aquelas pessoas que o cara e o homem, a mulher vêm por 10 horas, 9 horas por dia, né? Isso faz uma parte e traz uma grandeza para a tua empresa e para a sinergia de equipe gigantesca. Pode continuar, Bruno, te interrompi. Exato. Eu ia brincar que agora eu acabei com a surpresa, né? Porque os próximos colaboradores que entrarem na Next e que assistiram como Next Digital Talk já vão esperar a família já. Mas faz parte. É. E você Eu tem acho que uma ação muito legal também, que você me contou, que depois de 3 meses, o que que acontece com o cara, hein? ele vira um fundador da Next, né? Hum, Então, nós temos uma parede, né? Ela não consigo mostrar agora para todos, mas o Thiago viu, que ela se chama a parede do Next We Are All Founders. Somos todos os fundadores. Então, quando a pessoa completa 3 meses de Next, a gente tem uma cerimônia que transforma ela numa fundadora da empresa. Então, nessa cerimônia, nós reunimos toda a empresa, mesmo as pessoas que estão distantes, a gente faz via conferência com elas, né? Porque é um momento realmente de todos se abraçarem, né? E esse colaborador que está virando um fundador da Next, ele faz o seu discurso, né? O que ele está sentindo, o que ele sentiu nesses 3 meses de empresa. E aí tem um momento muito bacana que ele vai lá e ele assina a nossa parede de fundadores e a gente faz um brinde em nome dele, né? Então, isso é de fato a gente ter o pertencimento, né? É isso que você muito falou. legal. A gente quer que as pessoas elas estejam aqui para virar sócias, né? Que elas estejam aqui conosco por muito tempo. E a maneira de materializar isso desde o início da caminhada dele é se tornando um fundador da Next. Né? Uhum, Então, é uma prática que faz muito sentido entre as pessoas aqui. muito legal. Quais outras ações você gostaria de citar nesse caso aqui de ação Sim. inovadora? Assim, ó, uma das coisas que eu vou chegar lá na parte de inovação, mas uma das coisas que eu acho que é muito importante as empresas terem é igualdade entre as áreas, né? Aqui na Next nós trabalhamos com áreas diferentes e nós entendemos que os resultados da empresa são de todos. Então, eu tenho a pessoa que trabalha lá no administrativo, ela não está diretamente no dia a dia do comércio exterior. Ela não negocia com o cliente, nem com o fornecedor, ela não entrega operacional, né? Mas ela é responsável, por exemplo, por manter a rede de internet funcionando. E se ela não faz o trabalho dela, nenhuma das áreas ligadas diretamente com o comércio exterior trabalha. Né? Uhum, Então a gente entende que todos são importantes no resultado, né? E aí nós fazemos premiações aqui dentro da empresa que são premiações para todos. Então, desde a premiação de um happy hour, de uma meta batida, que foi uma meta de vendas, por exemplo, toda a empresa vai, porque a gente entende que todos fazem parte dessa conquista, desse processo, né? Até mesmo, por exemplo, na nossa meta anual de 2018, nós tínhamos um combinado com o time em que se eles batessem essa meta, todos iriam para Disney, né? E essa meta ela foi batida, todos foram para Disney, né? Essa viagem aconteceu em maio de 2019 e o time ele trabalhou durante todo o ano de 2018 conhecendo essa meta, né? Ela não tinha sido aberta para o mercado, mas o time interno da Next sabia que ia acontecer, né? Foi uma forma linda de a gente celebrar esses resultados, muito porque legal. muitas pessoas não conheciam, nunca tinham ido, algumas pessoas não tinham nem andado de avião ainda, né? Quem já tinha ido, nunca tinha tido essa experiência de ir com a empresa, gerou um sentimento de união muito grande entre as pessoas.
né? Então, essa é uma das nossas inovações, vamos dizer assim, de ter uma premiação comunitária e uma premiação desse tamanho, né? Muito legal. Tirando que agora todo mundo, nossos colaboradores da Get vão me cobrar a Disney, eu acho muito legal essa ideia. Daí Eu tenho... eu mando a conta pra você, tá, Bruno? Poxa, Tô brincando, gente. Tô vamos ver, brincando. vamos ver. Faz uma Mas, meta para eles, né? Vai que dá certo. mas eu acho muito legal isso, tá? Brincadeiras à parte. Sim. O mais importante de tudo isso, independente do local, é a proximidade, a sinergia, o contato dos colaboradores, né? Exato. E eu fiz carreira no início da minha carreira em uma empresa, eu fiquei lá 8 anos, 7 anos, que se preocupava muito com isso. E tinha muito evento junto, inclusive eventos solidários. Então, aqui, para Aham. expandir um pouco a mente de você, líder que está nos ouvindo, a empresa, que eu vou citar aqui, porque é uma empresa que eu tenho realmente paixão, que é a Softec, que me abraçou, me ensinou muito, me transformou profissionalmente e pessoalmente. Eu tenho muito a agradecer a Softec, ao Gueiro, ao Alexandre, ao Miguel, por aí vai. E eles me ensinaram muito. E olha só que legal, nós tínhamos eventos solidários que a gente fazia para unir e criar a sinergia dos colaboradores. Então a gente ia pintar uma instituição, ia dar comida numa instituição, cuidar de idosos, como foi. Isso sempre foi muito legal. Também é uma ideia para a sua empresa. Outra Legal. coisa que ele falou aqui, que é muito bacana que você pode fazer, tinham eventos esportivos. Então fazia um final de semana de vôlei de praia, de futsal, de juntar o pessoal para fazer ali num grande churrasco depois. Eventos entre áreas, que tinha até uma brincadeira de disputa, mas, por exemplo, poxa, a área de vendas e marketing lá com o time de desenvolvimento, que a Softec era gigante, eu ficava lá do outro lado, eles faziam um evento e juntava todos. Né? Eles tinham um grande evento de integração chamado Galateia, que eu nunca vou esquecer, que é muito legal. Então, a gente vê uma preocupação com a sinergia de equipe que é, de novo, voltando aqui para o tema, que é bom para você, bom para mim. Isso foi muito legal na minha criação de profissional de empresa e eu sempre achei sensacional. E tudo que você está me falando me faz relembrar de grandes empresas que se preocupam com a pessoa. Muito bacana ouvir isso de você, Bruno. Sim. Algumas outras práticas que eu acho bacana a gente comentar também, que inclusive estão dentro dessa questão que você fala de aproximar as pessoas, né? Uhum. Que a gente comemora as conquistas pessoais dos colaboradores, né? E isso é algo que as pessoas esquecem muito. Então, geralmente, você comemora só as conquistas profissionais, né? Bater Uhum. uma meta, fechou um grande resultado, recebeu elogios dos clientes. Mas eu acredito, como nós falamos, né? Voltando lá, vida pessoal e profissional se misturam. Eu acredito que a gente tem que lembrar desses momentos dos colaboradores, né? Então, Uhum. quando a gente tem um colaborador que entra na faculdade, que se forma nessa faculdade, que casou, né, está começando a construir a sua família, ou aquele que resolveu fazer um curso de especialização em determinada área, nós comemoramos tudo isso como time, né? Ficamos felizes uns pelos outros, né? E nos Uhum. aproximamos uns dos outros, né? E é como você falou, aquele ambiente de pressão que nós temos, né? Todo dia, todos os dias, que ele é natural da área do comércio exterior. Se você tem alguém para te suportar, isso faz toda a diferença, Com né? certeza. E Com aí a gente tem certeza. algumas outras práticas também que visam trazer desenvolvimento para as pessoas. Temos os nossos meetups. Eu acho que meetup é algo tão simples que qualquer um pode implantar na sua empresa, né? Os nossos meetups eles funcionam quinzenalmente. Nós fazemos eles sempre no nosso horário de almoço. Porque o horário de almoço é um horário onde poucos colaboradores realmente vão para casa, né? Muitos trabalham longe de casa, não conseguem esse tempo de ir para casa, então a gente viu como uma boa oportunidade de fazer com que as pessoas se desenvolvam num horário onde elas já estariam aqui dentro da empresa ou iriam no restaurante e chegariam rápido, né? Uhum. Então, quinzenalmente, o que a gente faz? Nós trazemos o almoço para dentro da Next. Nós convidamos para participar desses meetups parceiros, clientes, todos colaboradores, né? E debatemos a cada novo meetup assuntos não necessariamente ligados ao comércio exterior, mas assuntos correlatos que podem trazer alguma evolução pessoal ou profissional para as pessoas, né?
Então a gente tem diversos temas, como por exemplo, como lidar com ansiedade, resiliência, falar em público, né? Alguns temas mais técnicos como Incoterms 2020, né? Em produtividade e gestão do tempo. Então a gente vai tanto de assuntos pessoais quanto profissionais. Funciona muito como um debate, onde a gente não costuma utilizar PowerPoint nem nenhum tipo de auxílio. Ele é mais uma troca de experiências, onde aquela pessoa que propôs o tema, ela traz, né, os seus pontos de vista e algumas técnicas, e todos vão complementando enquanto estão ali almoçando, e faz uma troca muito bacana entre todos, né? Muito legal. A gente tem também um Next College, que é uma... Como eu sou professor universitário também, né? Eu trago para as pessoas que não têm conhecimento técnico, porque como eu falei, contratamos mais por perfil do que por conhecimento técnico, para dentro desse Next College para ensinar a eles o comércio exterior, né? E aí fica aberto para qualquer colaborador que queira participar, né? Nós fazemos todos os anos essas aulas, né? De assuntos técnicos do comércio exterior, né? Muito Então são legal. formas de a gente promover desenvolvimento dando o conhecimento para o colaborador, né? E temos uma outra forma que é fazer com que as pessoas se desenvolvam por suas iniciativas próprias, vamos chamar assim, né? Para isso a gente criou o Next People. Vou mostrar aqui para vocês um cartãozinho. Aqui, ó. Next People, ele é um programa que valoriza a história das pessoas dentro da empresa. Então nós queríamos muito valorizar aquele colaborador que está conosco. Mas a gente não queria valorizar tempo de casa pura e simplesmente. Porque a gente não quer que uma pessoa esteja aqui há muito tempo e passe em branco, né? Nós buscamos um programa onde a pessoa ela vai evoluindo como se fosse um programa de fidelidades, ele evolui de categorias, né? Com base no seu tempo de casa, mas também com base no seu crescimento pessoal. Então o colaborador ele passa a ter algumas missões dentro desse game, vamos chamar assim, né? Onde ele vai passando de fases, algumas missões de busca do autoconhecimento, busca de conhecimento técnico, repassar esse conhecimento para a equipe, né? Então ele tem lá algumas ações onde para ele passar de fase ele precisa compartilhar conhecimentos com o resto do time, né? Então não é pura e simplesmente estar aqui há muito tempo, mas estar aqui em constante evolução. Em contrapartida, ele é incentivado através de diversos benefícios, né? Benefícios que vão desde tempo a mais de férias. Então, o colaborador ele passa a ter a possibilidade de chegar em um ano a ter até 40 dias de férias, ao invés dos 30 usuais, né? Ele ganha benefícios de horários flexíveis, então ele pode chegar, por exemplo, às sextas-feiras de verão, trabalhar até as 12 horas, ao invés de trabalhar até as 18. Até benefícios onde a gente realiza um sonho do colaborador, né? Então, o meu sonho é esse, empresa. Se ele tiver os méritos que levaram ele a chegar naquela fase, a empresa realiza o sonho da vida do colaborador, né? Legal. Então, são práticas que a gente percebe que trazem um engajamento, né? E fazem E as como pessoas perceberem. expande a nossa mente, né, Bruno? Como expande a gente de tantas atividades que a gente pode fazer para envolver os colaboradores. Eu confesso que algumas coisas que você disse eu aplico aqui na Get, né, Aham, até grande parte dela, mas tem outras que eu estou ouvindo aqui de você que minha cabeça começa a evoluir, né, em relação a como que a gente faz com que as nossas pessoas fiquem mais felizes e se contentam por passar grande parte do dia deles aqui conosco. exato. Faz com que eles percebam que vale a pena, né? Uhum, E aí e saímos daquela coisa do ambiente físico, sim. que não é só o ambiente físico. Se nós não mudarmos como gestores a nossa forma de entender esse assunto e aplicar com as pessoas, né? Uhum, O ambiente físico ele não fala nada. sim, Então a gente tem que realmente ter mecanismos que elas percebam que vale a pena isso tudo. Vale a pena eu me doar mais, né? isso aí. Muito legal. Eu sinto aqui alguns outros pontos também, se você me permite, que nessa etapa de treinamento,
pessoal treinem seus colaboradores, façam com que eles fiquem engajados e dê conhecimento a eles, porque através do início da guinada, do empurrãozinho que você dá com o primeiro treinamento, que eles criam um comportamento de busca por conhecimento. E aí você será muito bem visto pelo seu colaborador, e o seu colaborador vai crescer, porque ele vai ter ânsia de buscar cada vez mais conhecimento. Isso é muito importante. E tem aquela velha frase, como eu disse lá no começo, o CFO pergunta, e se treinar e ele sair? E se treinar e ele ficar? Pergunta o CEO, né? Então, treine e capacite seus colaboradores, isso é importantíssimo. A gente vai falar lá no último dia, na última palestra com o Gabriel Costa sobre esse tema. E quais foram os benefícios, né, dessas ações que a empresa ganhou? Qual foi a contrapartida da empresa? Certo. Talvez aqui é a hora de convencer mais pessoas a aplicar investimento em pessoas, né? Mais gestores. Eu acho que assim, ó, primeiro ponto, tá, Thiago? Baixa rotatividade. Isso é muito importante para as empresas, né? Tá ligado a essa metáfora que você falou agora, que a gente escuta tanto, né? E o risco do colaborador sair, né? Todos temos esse risco. E eu acho justo que a pessoa busque aquilo que é melhor para si mesma, né? A empresa tem que buscar o que é melhor para a empresa e não pode achar injusto o colaborador que busca o que é bom para ele, né? Então, quando você tem um ambiente que favorece as pessoas dentro da organização, elas vão entender que o bom para elas é estar ali dentro, né? E isso baixa a rotatividade que nós temos, que ela é muito alta no comércio exterior. Você sabe disso, quem está nos ouvindo sabe disso, que a rotatividade entre as pessoas na nossa área ela é muito alta, né? Às vezes você vê colaboradores que saem de uma empresa para outra por uma diferença salarial muito pequena, né? Uhum. Por quê? Porque elas não têm um propósito que diga para elas que é maior do que o dinheiro, né? Ou elas não têm um ambiente de trabalho saudável que diga para elas o seguinte: o outro lado está me oferecendo mais, porém, aqui eu tenho uma equipe que me apoia, uma empresa que promove meu desenvolvimento, um ambiente que de fato ele transforma a minha pessoa, né? Então, acho que a rotatividade por si só já é um grande motivo para que todos invistam mais em gente, né? Fora isso, é nítido que as pessoas se esforçam mais para atingir os resultados quando elas estão felizes, quando elas veem que tudo aquilo que ela faz, de alguma forma, volta para ela mesma, né? Eu vou pegar o exemplo agora que eu citei da nossa premiação da Disney, né? Você não tem ideia do quanto as pessoas se esforçaram para atingir esse resultado. Então não foi algo que veio de graça, né? Ele foi algo que todos nós, empresa e colaboradores, trabalhamos para conquistar, né? Tanto que quando a gente chegou lá, quando a gente viu se materializando aquele sonho que nós sonhamos juntos por um ano inteiro, né? Nós olhamos um para o outro e falamos o seguinte: nós conseguimos, porque foi uma conquista, né? Uhum. Nós estávamos lá por merecimento. Então as pessoas elas se engajam mais em dar resultado quando elas sentem que de alguma forma isso volta para elas, né? E isso tudo está muito dentro do porquê. Por que nós fazemos o que fazemos? E isso gira em torno de todas as nossas ações, né? Ter o propósito proporciona que as pessoas estejam aqui por uma razão. Qual que é o porquê delas, né? É transformar o comércio exterior para melhorar a vida das pessoas. Então elas não vendem frete. A gente não vende frete, a gente vende para o cliente um serviço que, se ele nos compra, ele nos ajuda a transformar essa realidade. Então ele ajuda a financiar isso. Essa é talvez uma das grandes contrapartidas da empresa quando ela tem um propósito, né? Que Uhum. você não está fazendo um serviço que todos fazem. Você está transformando de fato uma realidade. E aí você Transformando a tem um vida de uma engajamento maior. pessoa. Exatamente. Uhum. Nos dá razões para fazer o que nós fazemos, né? Isso aí. A E felicidade que é você conseguir atingir
a felicidade de outro ser humano, os objetivos de uma empresa. Exemplo claro, Get, por exemplo, a gente vende uma tecnologia aqui, Bruno, que é para as comerciais importadoras, indústria importadora e trading company. Mas o que a gente vende? Software? Não. O que a gente vende? Que ele vai atingir os objetivos, vai atingir o sucesso, vai crescer profissionalmente. Aquela empresa que começou com 2 funcionários, terão 15 daqui a um ano, 30 depois. E medindo o sucesso dele, a gente vê que deu certo. Né? Então, se preocupe com o sucesso dele, é a frase-chave aqui. Isso é importante a gente ter. Você concorda com isso? Concordo absolutamente. O sucesso do outro é o teu sucesso. Né? Exato. E eu acho que, por fim, uma das coisas que a empresa ganha muito é a própria cultura inovadora. Né? A gente está falando de inovação. Né? E quando você tem um ambiente que proporciona para as pessoas desenvolvimento, trabalhar com felicidade, né? E respirar diversidade, você ganha em troca uma cultura inovadora. Né? As pessoas se propõem a pensar mais no novo e no diferente. E aí, com isso, quem ganha muito é a empresa. Né? A gente tem um exemplo disso, a gente fez um game de inovação para comemorar o Dia Nacional da Inovação, que foi 19 de outubro. Né? E nesse game de inovação, em um dia, nós tivemos 27 boas sugestões de inovação dentro da empresa. Né? Porque você tem um ambiente que proporciona isso. Né? Quem é que ganha com todas essas inovações? Ganha a própria empresa, ganha o cliente da empresa, né? E ganha o colaborador. Volta para ele. Né? Fecha o Então, tripé. exato. Então, são ganhos que são muito nítidos para nós quando a gente, né, investe em gente. Existe uma dúvida no mercado, Bruno, que a gente fala que gestão de pessoas é um ganho intrínseco, né? Mas na verdade não, existem KPIs, existem indicadores que para mensurar isso. Quais você citaria, por exemplo, de indicadores para mensurar esse projeto? Eu poderia citar como exemplo a própria rotatividade, que foi o primeiro item que eu respondi anteriormente, né? Então, isso se a empresa sai da empresa, se a pessoa sai da empresa, existe um custo com essa saída. Não estou falando de um custo meramente financeiro, né? Estou falando de todo um custo de um cliente que passa a ser atendido por alguém que não conhece a conta, de novos treinamentos, investimento em capacitação técnica, em seleção, tempo que se perde, né? Então, esse para mim é um dos primeiros indicadores de dizer o seguinte: a empresa ela está atingindo uma satisfação dos colaboradores quando eles estão ficando, né? Segunda questão, que é um indicador para a gente perceber se as pessoas estão sendo bem tratadas na empresa ou estão tendo essa preocupação dos gestores, é a própria questão do clima da empresa, né? Existem diversas maneiras, ferramentas de medir o clima da empresa. Né? A gente tem, você citou anteriormente o Great Place to Work, né? O Great Place to Work é hoje autoridade mundial, não só no Brasil, em questão de indicador de clima de empresa, né? Todas as empresas, isso é importante citar, podem aplicar o Great Place to Work. Existe uma confusão de que só as grandes empresas podem aplicar. Não, as grandes empresas podem aplicar ao ranking, né? Mas a certificação, que é aquela que mede a satisfação do colaborador e que entrega para a empresa, né, esse resultado para a empresa poder dizer o seguinte: eu tenho essas áreas de oportunidade e eu estou indo bem aqui, qualquer empresa pode aplicar, né? E ela traz um relatório muito transparente. Existem ferramentas como o Pulses também, que é uma ferramenta que traz por pulso, né? Daí não é igual o Great Place to Work, que é feito um recorte anual, mas sim uma ferramenta contínua, onde todas as semanas o colaborador recebe, né, um pulso para indicar a ele para que ele possa dizer se ele está bem ou está mal, né? E indicadores de produtividade também, né? Porque pessoas que são instigadas a inovar, né, a trabalhar com qualidade, elas costumam ter maior produtividade. Né? Isso aí. Eu acho que esse é um indicador bom para ver se a gente está atingindo ou não esse objetivo. É muito legal. E a gente vive um mundo cada vez mais tecnológico, né, Bruno? Você acredita que a prioridade das empresas deve ser o investimento nas pessoas ou não? Como você vê esse projeto? Eu acredito que sim, tá? Todos os negócios têm pessoas envolvidas.
né? Então, como você falou, dentro da área do comércio exterior, vamos imaginar aqui, né? Todas as empresas deveriam investir em pessoas? Eu acredito que sim, até mesmo uma indústria tem alguém operando, né? E essa pessoa que está operando lá na indústria, ela pode entender, às vezes, que o processo produtivo que é aplicado hoje não é o ideal, existe uma forma diferente de ser feita. Então, se a empresa não investe nesse cara lá para profissionalizar ele, para desenvolvê-lo, ela acaba que ela não tira esse resultado, não extrai dele o melhor que ele pode dar, né? Então, eu acredito que dentro da cadeia do comércio exterior, para as empresas de serviço é muito nítido, né? Uhum. Nós, agentes de carga, os despachantes aduaneiros, nós somos empresas que só vivemos de pessoas, então não há nem o que se discutir, né? E levando para uma outra área, da área das indústrias e daquelas que possuem produtos a serem Uhum. entregues, eu também acredito que o investimento em pessoas ele é importante para quê? Para melhorar esse processo produtivo. Com certeza. E se você fosse citar algum estudo que comprova essa teoria de que pessoas motivadas realmente dão mais resultados, quais você citaria aqui pra gente? Eu tenho um estudo muito forte na minha cabeça, que ele foi feito com as 500 melhores dos Estados Unidos. É um levantamento feito anualmente pela revista Fortune, né? E ele é feito base de pesquisa do GPTW, tá? Então eles listam todos os anos 500 melhores, e aí eles fizeram um estudo dessas 500 melhores em comparação ao topo da lista, que é os 100 mais e os outros 400, e em comparação com o restante do mercado, tá? E foi percebido que as 100 mais, as 100 melhores empresas para se trabalhar, consideradas pelos próprios colaboradores e pelas práticas que essas empresas entregaram, né? Por exemplo, as listadas na Bolsa de Valores, elas têm um desempenho 3 vezes melhor nas suas ações do que as outras empresas. Então você passa a dizer que aquelas mais valiosas também são as que mais investem em pessoas, né? Isso não pode ser uma coincidência. Outros indicadores que a gente tem dentro dessas 100 mais é que a rotatividade dessas empresas ela é exatamente metade da rotatividade das demais empresas, né? Então, saem muito menos colaboradores de dentro dessas empresas, o que com certeza contribui para que elas se tornem mais valiosas e tenham melhores resultados, né? Do ponto de vista faturamento, essas empresas elas têm 13,7, quase 14% mais faturamento melhor do que aquelas que não investem em pessoas. Então, faturamento, que é quando a grande Uhum. preocupação do empresário mora, né, no dinheiro, né, também está aí um bom motivo. Você vai gastar mais dinheiro para investir em pessoas, sim, mas vai ter um retorno, né? Você tem 14% a mais de faturamento, né? Isso aí. E do ponto de vista do cliente, para a gente fechar o tripé, né, porque Uhum. afinal é ele que paga a conta, o NPS dessas empresas ele é 12% melhor do que das empresas que não investem em pessoas. Uau. Então você tem um investimento que torna o teu colaborador um colaborador satisfeito, né? Que te gera mais faturamento, a sua empresa se torna uma empresa mais valiosa, né? E o seu cliente é um cliente mais bem atendido e, consequentemente, mais satisfeito, né? Então você Último, fecha. último clichê que eu vou usar aqui. Trate bem seu colaborador, que ele tratará bem seu cliente, né? Então, outra frase muito dita. E a gente brinca aqui com os clichês, pessoal, mas essa é a grande realidade, né? Que a gente vem tratando aqui esse tempo todo. E você vê que tudo que a gente falou aqui são ações factíveis, que nós podemos, né, realmente trazer para o dia a dia e melhorar o ambiente de trabalho, melhorar a sinergia entre as equipes e os colaboradores. Como um recado final meu, que eu já vou pedir aqui para o Bruno dar o recado final dele, são para os líderes. Liderar leva tempo, liderar é trabalhoso, mas o ganho que você tem com isso é gigantesco. Inspire seus colaboradores para que eles possam inspirar outras pessoas. Bruno, você falou muita coisa bonita, muita coisa efetiva, muita coisa legal de se ver, de se aplicar e muita coisa que você realmente aplicou na Next. Conta pra gente um pouquinho como que isso transformou a Next
Porque tudo isso aqui que ele está falando, pessoal, não é da boca para fora, não. Foi realmente aplicado na Next. Conta pra gente como que foi esse projeto todo e quais são os planos para o futuro. Pode deixar. A Next ela é uma empresa que a marca Next ela é jovem, né? Ela foi fundada em 3 de abril de 2017 por pessoas que já tinham uma grande experiência na área de comércio exterior, mas que tinham de fato esse desejo de poder fazer uma gestão diferente no comércio exterior, né? E isso foi uma aposta nossa. Inclusive muito criticada por algumas pessoas que nos olhavam e diziam o seguinte: isso é romantismo, né? Não É existe no comércio utópico. exterior. É utópico, né? No comércio exterior você tratar as pessoas dessa forma que vocês querem, né? E a gente resolveu pagar para ver. E eu posso dizer hoje que foi o preço mais bem pago da minha vida, né? Então, tanto eu quanto o Evandro, que é o meu sócio, né, que acreditamos muito nessa realidade, nós tivemos ao nosso lado pessoas nesse tempo todo que acreditaram junto conosco, e só por isso, né, todas as coisas deram certo. E hoje a Next, ela saiu lá em 2017 até os dias atuais, né, com um crescimento onde muitas pessoas no mercado nos olham e falam: o que vocês fazem? Né? E quando a gente responde que o que a gente faz é aquilo que às vezes elas mesmas tratavam como utópico, como você falou, elas começam a entender que tudo isso é uma realidade, né? E a gente começa a chegar mais próximo do nosso propósito. Porque o nosso propósito não é transformar as pessoas da Next Shipping, né? Isso não está escrito no propósito da Next. Nosso propósito é transformar as pessoas, transformar o comércio exterior para melhorar a vida das pessoas, né? Então, quando alguém percebe que isso dá certo e aplica lá, pode ser o nosso concorrente. Nós vemos isso como algo bom, porque a gente está chegando mais perto de onde a gente quer chegar, né? A Next hoje ela se consolidou como uma das 10 maiores empresas de importação marítima no mercado de Santa Catarina, né? Das empresas fundadas no nosso estado, a gente conseguiu crescer e passar muitas outras empresas que já estão há anos no mercado, né? E tudo isso pautado em pessoas. E para mim é o grande resultado e a grande prova de que isso dá certo, né? Muito legal. Falando de futuro, aonde a gente quer chegar, a gente quer influenciar cada vez mais organizações a ter este mesmo pensamento que o nosso, né? E continuar fazendo com que as nossas pessoas bem valorizadas, né, tragam bons resultados para nós e para os nossos clientes. Show de bola, Bruno. E se você quiser trocar uma ideia com o Bruno, saber como você pode aplicar, o LinkedIn dele está lá no site do Comex Digital Talk. Chama ele por lá, que ele vai ter o prazer de conversar contigo. Comigo ele foi super aberto, a gente trocou bastante ideia legal. E eu espero que vocês tenham sido inspirados por esse bate-papo extra que nós trouxemos aqui no Comex Digital Talk. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Foi realmente um conteúdo super esclarecedor. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Como você falou, fico à disposição. Transformar o maior número de pessoas a pensar dessa forma é aquilo que a gente espera. Muito obrigado por ter nos dado essa voz e ficamos à disposição de todos. Um abraço. É isso aí, pessoal. Sessão essa do Comex Digital Talk. Começamos com 5 palestras, foram para 20, 25. Terminamos agora com 27 palestras ao todo do Comex Digital Talk. Vem com a gente, é só o final do primeiro dia, tem muito mais.